começar falando então pela segunda vez. Porra. Vamos começar falando pela segunda vez do Egito. Então, deu problema aqui na live, vocês não viram nada disso, isso tudo foi cortado. Vamos falar do Egito. O que foi que a gente falou do Egito até agora, nesses 26 minutos que foram perdidos dessa live? O que foi falado do Egito até agora? Que o Egito virou uma coisa só junto com o Sudão e o Sudão do Sul. Perfeito. Com o apoio da... Inglaterra. Com o apoio da Inglaterra. A Inglaterra chegou para ele e falou o seguinte: você já mandou no Sudão e no atual Sudão do Sul, então que tal você fazer isso de novo? Você ganha todo aquele teu passado histórico, todas as suas construções antigas de volta, toda a sua história. E se você invadir o Sudão do Sul, a gente te ajuda a fazer isso. Você manda lá, mas você, quando a gente pedir uma ajudinha, você lembra do papai aqui, entendeu? Então, o Egito é aliado da Inglaterra, não é submisso à Inglaterra, mas é aliado da Inglaterra. E ele também manda agora no que a gente chama de Sudão e Sudão do Sul. A gente chama agora, em 2117 a gente não chama mais, porque é tudo Egito. Perfeito? Sendo tudo Egito ali, a gente está bem perto do Oriente Médio. Então vai ser impossível fugir dessa... Porque faz uma das partes da premissa do cenário, e agora que me veio na cabeça. Já que a Inglaterra foi a criadora da magia negra, certo? Sim. E o Oriente Médio, como eu falei, foi o predecessor da magia branca. Sim. E um tá do lado do outro. Certo? Uhum. Você quer dizer as magias? Ou o quê? O Oriente Médio com o Egito? O Oriente Médio com a magia branca do Egito. E a Inglaterra entrando no Egito para ajudar ela. Isso não é um atrito? É um atrito. Eu acho que passou do Mar Vermelho ali, a gente tem uma treta do Egito, entendeu? Com essa questão da magia branca. Eu não acho que o Egito teria a magia branca. Eu vou ser bem sincero. Eu não acho que o Egito teria a magia branca, porque mesmo se a gente for pegar pelo passado da religião deles, eu acho que a magia negra, com a parada das múmias e dos mortos e tudo mais, a magia negra encaixa bem mais, tá ligado? Não tô dizendo do fato dela ser maligna, mas sim do fato dela lidar muito mais com os mortos do que a magia branca. Não, mas que eu tava me referindo não à questão a isso, mas eu tô falando, a Inglaterra entrou ali para começar a fazer front com o Oriente Médio. Porque vamos pensar assim, o Oriente Médio... É um ponto estratégico, então, ter o Egito como aliado. Exatamente. Entendeu? Eu tô fortificando aquela ideia da... Por que a Inglaterra quis ficar ali? Por que a Inglaterra que é um aliado gostou daquela... Faz sentido. Ela tá ali por causa que... como é que é? Para evitar a proliferação da magia branca, vamos dizer assim. Que no final das contas ela é oposta à tecnologia, à magia, às técnicas que eles estão criando, né? Exatamente. Faz sentido. Totalmente. Perfeito, nossa, encaixa certinho. Então a gente tem uma motivação pelo qual a Inglaterra ofereceu essa ajuda para o Egito. Tornou ele um aliado. Exato. E inseriu a magia negra lá dentro. E a função do Egito, então, é evitar que a magia branca do Oriente Médio entre na África. Exatamente. E a África continua com o seu desenvolvimento de magia elemental. A África eu quero falar, dizendo um outro país, eu quero fazer a África a gente vai fazer. Eu acho que a gente vai ter que fazer um mais geral para a África, porque são 60 países que tem lá dentro, né? E a gente vai ter que fazer um mais geral e dividir em áreas e tal. Mas eu tô com umas ideias, eu já tô pensando na África aqui, tem umas paradas que eu quero ver na África que, de acordo com certos filmes que apareceram recentemente, eu acho que dá pra fazer bacana. Mas vamos focar no Egito então. Tá bom, Sudão e Sudão do Sul não existem mais, eles são Egito, e o Egito recebeu a magia negra da Inglaterra para poder ter alguém para segurar a magia branca, né? Para a magia branca não entrar na África em quantidades absurdas. Eles não querem que a magia branca prolifere desse jeito. Perfeito. Já temos então a magia e o bloco econômico
do Egito. Agora vamos falar daquilo que a gente quer falar. Não quer deixar pro final? Você quer deixar pro final? Ou aparência 99? Não, tô perguntando. Você quer deixar pro final os deuses de aparência 99? Então tá bom. Vamos fazer uma outra parada então, antes disso. Tecnologia. Como é que tá a tecnologia no Egito? Cara, eu posso falar assim, como eles começaram a se envolver ali para conflito, essas coisas, vamos dizer assim, eles tiveram que se envolver em tecnologia armamentícia, certo? Sim. Então, eu acho que a maior parte da tecnologia deles é para manter fronteira. Faz sentido. Daí você vai parar para pensar assim, você acabou de falar magia armamentista, mas não é de armamento de ataque, e sim de defesa. Porque eles se defendem com armamento tecnológico e atacam com magia. Tá, então quando você fala tecnologia de defesa, você está falando de radares, antiaéreos, esse tipo de coisa? Isso. A defesa deles é tecnológica, mas para ataque é pura magia. Ou seja, eles têm um melhor sistema de rastreamento no deserto, assim, tipo, eles têm sensores térmicos no deserto fudidão. Uns negócios assim que capta pessoas assim a milhões de quilômetros de distância no meio do deserto. Aquelas camuflagens que eles usam hoje em dia, que eles colocam tipo um cobertor em cima, não funciona para eles sabem tudo. Perfeito, vamos dar um up nisso aí então. Robôs rastreadores que conseguem se mover no deserto sem pifarem. Uma boa. Até mais, CWB. Robôs. Se tu ficar aí, uma hora a gente fala das divindades, cara. Se tu ficar aí, a gente fala uma hora das divindades aí. Mas a gente quer deixar elas para depois, porque esse que é a parada do Egito, né? Esse que vai ser o divertido. Mas... a gente tem que fazer um suspensezinho, né? A internet não se paga sozinha. Eu tenho que fazer um suspense. Tá de boa, fera? Meu querido, vai na paz. Então, beleza. Então vamos fazer esse up nos robôs. Robôs rastreadores. Entendeu? Pra caçar quem tá invadindo as fronteiras deles. Não, ótimo, perfeito. Coloca aqueles robôs tipo aranhazinhas. Eu tinha pensado... Tipo mochilinhas, eu tinha pensado em aranhazinhas e até mesmo em robôs em formato de serpente, cara. Seu celular caiu. Caiu. Quem sabe... Oi, gente. Quem sabe faz ao vivo. Peraí. O Caio saiu bem na hora certa. Não viu isso. Ô, louco, meu. Ouviu. Ô, louco, meu. Peraí, deixa eu desembolar os cabos aqui. Peraí. Tá conseguindo se arrumar aí? Tô, sim, voltei, recuperei a vida. Exato, Yokai, exato, cara. Robôs serpentes no Egito. Robôs serpentes, cara. São tecnologia robótica de rastreamento focada para se mover no deserto não é no deserto, pode ser nas dunas de areia ou então em terrenos áridos pra cacete. Então, cara, tem que ser algo que consegue se mexer em qualquer canto. Ou ele tem muita perna, que seriam as aranhas, ou então, cara, serpentes, velho, porque ela vai lá fazendo a serpenteandozinha assim, velho, ela chega em qualquer canto, tá ligado? Não, a famosa Naja, né? A gente pode usar a Naja mesmo como exemplo. Exato, eles já deram aquela modificada pra ficar com uma aparência de um negócio deles, tá ligado? E assim, vai um swarm daquilo, tá ligado? Vai um monte daquilo e ela mesma já prende os caras. Entendeu? Ela mesma já prende os caras. Ela se embola e deixa o cara preso. Não necessariamente não mata, ela é rastreadora, ela captura, ela já prende o cara, mas ela se embola e deixa o cara lá. E daí, só quando vier os reforços humanos buscar, tá ligado?
Ou deuses. Ou os reforços humanoides, vamos botar assim, os reforços humanoides chegarem. Exatamente. Ela pode vir dependendo, ó, o Yokai tá falando ali, dependendo se for um terreno, por exemplo, de duna, cara, ela pode vir por baixo da areia, porque daí ninguém vê que ela tá chegando, tá ligado? Aí os caras estão tentando invadir o exército e pula aquela serpente robótica, assim, facehugger do... Não, o que eu pensei pra, assim, debaixo da areia, assim, e aí, sabe Aquarius? Fala, Aquarius. Faz tempo que você não apareceu, hein, cara. Seja bem-vindo de novo, cara. Continua, Hatman, fala. Então, sabe a raia mesmo? Tá. Que fica na água, que dá aquela chibatada com o rabo, Sim, que tem essas aquela coisas. cara de bobona. Eu nunca vi uma cara de uma raia. Eu pesquisei, ela tem cara de bobona depois. Continua. Aqui. Então, ela pega assim, colocar uma raia andando por debaixo da areia, assim, daí quando alguém pisa nela, ela simplesmente vira assim e tipo como se fosse uma rede, assim engloba a pessoa e fica prende ali todo mundo que estiver dentro. Pode ser, cara, pode ser. Mas uma raia... Pode ser um complemento, porque um bicho grande desse andando embaixo da areia, mesmo embaixo da areia, ia ser muito na cara, entendeu? Então ela pode ficar como tipo um sensorzão, tipo quando a gente vê em filme de selva, que tem aquelas armadilhas que o cara pisa, daí vem a rede e prende o cara, tá ligado? E pendura em cima da árvore, ela fica lá paradona. A hora que alguém pisou em cima, ela volte. E fechou. Ah, coisa linda, cara. E as serpentes são rastreadoras. Entendeu? Se a gente quiser deixar agressivo mesmo, a gente pega a ideia da serpente robótica com a aranha robótica e a gente faz uma versão robô do facehugger do Alien. Porque é meio serpente e meio aranha, entendeu? Voa na cara da pessoa e prende ela. Daí sai aqui no peito, né? sai um Alien robozinho, né? ela se agarra na pessoa, prende na cara e ela já solta algum paralisante ou algum sonífero ali e a pessoa desaba, entendeu? Aí só vem o exército e pega essa galera como refém ou para interrogação, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Então as cobras lançam aranhas pela boca, expelem aranhas pela boca que agarram a cabeça da pessoa com soníferos. Não. E depois elas... Não, pensa no facehugger, tá ligado no Alien, o bichinho que agarra na cara da pessoa? Não, então, isso que eu tô falando. São as aranhas que tá cuspindo da cobra. Não, a cobra não precisa nem cuspir a aranha, tá ligado? A Naja não tem aquela paradinha do lado? A Naja não tem aquele negócio aqui? Aquele o negócio aqui no pescoço que aumenta ele. Sim, aquela porra se abre e ela agarra a cara da pessoa. A própria Naja. A própria Naja. A Naja voa na tua cara, daí aquilo se abre e ela te agarra. Medonho. Mano. Medonho. Tu vê só, velho. Então, a galera tá tentando invadir o Egito, tentando fazer missão de reconhecimento, esse tipo de coisa, cara. Daqui a pouco eles olham e meio que só aquele bicho pra cima deles. Entendeu? Já chega pulando na cara. Eu fico pensando o quanto de dor que isso faz, hein? Ou a pessoa vai simplesmente apagar sem sentir dor? Cara, pode ser um paralisante, um sonífero, qualquer porra dessa, tá ligado? É claro que se a máquina tiver... Se for uma missão de extermínio, aí ela simplesmente... morreu. Cara, eu gostei aqui da ideia do Aquarius. Cara, sereias do deserto. A pessoa ouve o canto, a miragem de ver sombras, pessoas, alguém do grupo se encanta, corre pro exército. E se a gente colocar isso pode ser. como magia negra, magia de ilusória? De ilusão, isso daí é magia de ilusão, cara. Eu vou ver se dá pra ser encaixado como magia negra, magia de ilusão. A gente tem que deixar... Vamos tentar não deixar preso no sistema do 3D apenas, mas eu acho que pode ter alguma coisa desse tipo sim, cara. Se a gente quiser deixar isso... Pode ser uma mistura de tecnologia com magia negra também. Negra. Que daí é o campo, né? O campo seria
enfeitiçada a pessoa, né? Isso, E a tecnologia seria as sereias mesmo ali, só pra sim. fazer o charmezinho. Porque daí você não deixa na mão de, você não deixa na mão de animais que seriam as serpentes. Pode ter serpentes, mas elas são controladas, né? Mas você tem de fato uma tropa que cuida disso, entendeu? São são seres cientes que cuidam dessa administração da fronteira, que são essas serpentes aí, essas sereias. Se essas sereias são apenas orgânicas ou se elas são meio orgânicas, meio robóticas, aí a gente tem que discutir. É, meio sereia, meio robótica. Eu acho que daí ficaria muito zoado, porque daí juntaria um Necomon Cyborg? Pois é. Usuário. Exato. Não pode ser, não precisa ser um Necomon, entendeu? Mas se a gente pensar, tipo, no que não é para fazer, né, só a 3D mas se a gente pensar em 3D ela seria um Android, um cyborg, na verdade, né? Não precisa ser um Necomon cyborg, né, cara? Tipo, é um humanoide, só que a parte de baixo é robótica, entendeu? É um ser humano e a parte de baixo é robótica. Ela, como Parte de o baixo, Aquarius falou, cara, elas podem ser sereias apenas porque elas têm esse encanto que elas jogam na pessoa e porque, tipo, cara, é um bicho que tem uma cauda e que meio que nada, entendeu? Então eu pensei. ela não seria uma sereia, de Não, fato, um Necomon. Ela é um humano com próteses ou então com alguma forma de se guiar por esse mar de areia. então vamos fazer o diferente? Vamos criar uma nova raça, que agora que me veio na cabeça. Uma raça de seres que tem, tipo, não tem características de peixe, não tem essas características, não é um ciborgue, mas são pessoas que nasceram com tipo, um poder de arauto, que seria o poder de uma sedução por canto. Tá, ok. Ok, então você quer botar você quer botar uma espécie nova, uma raça nova nessa parada. Uma raça nova que só existe no Egito, uma raça que nasceu no Antigo Egito, E que eles lá, conseguiram trazer de volta agora por exatamente, magia negra. com a magia negra. Claro, ressuscitando através dos antigos faraós. Tá bom, então vamos ver. Tá, além do poder do canto, então. Além do poder do canto. Que. Além do poder do canto que daria essa ideia de sereias para elas, né? Para eles, vamos dizer assim, não precisam ser só mulheres também, mas podem ser homens e mulheres, na real. Sim. Esse poder do canto deles, quais são as características físicas? Como é que elas se movem? Como é que essas pessoas se movem pelo deserto? A gente vai botar a ideia Tá. da sereia nelas ou elas vão ter uma característica física completamente diferente? Eu acho que. Não, elas vão ter a característica, acho que de humanos mesmo, tá? Mas elas vão ser como se fosse o povo do deserto, Tá, nômades tá? então. Aqueles nômades, né? Só que qual que é a peculiaridade? Eles se vestem com peles de cobras, com peles de peixes. A vestimenta deles é o que lembra, que parece fazer como Então a sereias. vestimenta deles é toda de escamas. Exatamente. E daí, sendo de escamas assim, foi o que deu o apelido junto com a canção deles de sedução. Boa, boa, boa. Mas aí então a gente pode adicionar um negócio. A gente pode adicionar uma parada então que é para parecer, para dar essa ideia. A gente pode dizer que a forma como eles se movem pela areia parece a de uma serpente no deserto ou então de um peixe nadando, entendeu? A forma como eles se movem. Para a gente botar essa ideia, pensa assim, eles têm essas roupas com escamas. Eu imagino isso não como uma jaqueta de couro de crocodilo, assim, o cara estilosão, roqueirão. Não, são tipo túnicas, entendeu? É uma parada comprida. E quando o cara se agacha para correr mais rápido no deserto,
e ele acaba usando as mãos junto com os pés para poder se mover mais rápido, fica aquela sobra de roupa atrás que vai fazendo a serpenteada. Adorei. Gostei. Ah, Gostei. então, beleza, É um povo é um povo nômade, é um com nômade. poderes de sedução, né? Que usam roupas longas, de túnicas longas com escamas, que na hora que eles vão correr no deserto meio que usando as mãos junto para correr mais rápido, a roupa junto com esse movimento vai dando a ideia de serpentear pelo deserto. Sensacional. Feito, cara. Precisamos de um nome para essa galera. Aquarius, nome. Agora, você tem 3 segundos. Não, acabou. mentira. Pô, nem chegou nele ainda. Nem chegou nele. Tem delay tem delay de áudio. Tem delay de vídeo aqui, nem chegou no cara ainda. Não, corrida. Corrida não, Não, mas Sereias do Deserto parece muito um nickname, cara. Parece muito um apelido, entendeu? As Sereias do Deserto. A gente precisa de um nome, tipo, étnico pros caras, tá ligado? Não é Corrida Ninja, não, Yokai. Corrida Ninja é bracinho pra trás, cara. A gente tá falando que eles usam as mãos junto pra correr mais rápido no deserto. É diferente, cara. Tá. Deixa eu tirar meu momento Naruto aqui. Se quiser, eu pego a bandana ali. Eu tenho Tô certo! Vamos ver, cara. Cleópatra fica meio estranho, né? Muito clichê. É mesmo porque, na real, foi uma serpente que matou a Cleópatra, né? Clethriax. Pois é. Não, mas é uma dica. Já é um nome, pelo menos, de uma raça. Já é um nome que parece com uma raça, entendeu? Raça. É o nome de um povo inteiro. Exatamente. Né? Tem que ser o nome de um povo inteiro. Mas eu acho que já estamos chegando perto. Eles podem ser o descendente da Cleópatra. A Cleópatra pode ter sido a primeira arauta. Então eles são um povo perdido, mas assim, são descendentes dela? Isso. Descendentes lá da Cleópatra. Mas daí a gente vai ter que explicar como é que a Cleópatra criou essa galera isolada e banida, né? Porque esses caras se mantiveram em segredo durante, séculos. Então não. Mas assim, vamos falar assim, Cleópatra criou esse povo. Surgiu esse povo porque a Cleópatra foi a primeira. Mas esse povo foi extinto lá naquela época, foi extinto. E a magia negra começou, eles descobriram esse povo, né, nos estudos arqueológicos lá. E com a magia negra eles trouxeram de volta esse povo. Depois de muitos anos. Tá, beleza. Então vamos mudar um pouquinho a história. Esse povo, ela não foi... Ele falou ali que ela foi a primeira deles. Eu acho que não necessariamente, cara, mas ela foi... Com as magias que ela tinha na época dela, 2000 anos atrás, com as magias que ela tinha na época, ela criou um esquadrão desses caras. E esses caras eram a tropa Black Ops dela, da Cleópatra, entendeu? Eles eram a tropa de missões undercover dela. Então não existe registro histórico desses caras. Mas em 2068, vou botar uma data. Em 2068, foi encontrado no Vale dos Reis uma tumba sem registro e sem identificação com os corpos de 27 desses soldados. 27 cravado. São esses nomes, são esses números quebrados que deixam a coisa mais real, entendeu? Não, se eu te falar que eu gosto do número 27, é um número que eu fico procurando em mangás que eu leio aleatoriamente. Então, a Cleópatra criou esses caras usando magia da época dela. Eles faziam as missões secretas para ela. E depois que ela morreu, esses caras, não sabe-se o que aconteceu com eles, se eles serviram aos próximos comandantes. Eu sei que essa tropa acabou uma hora. E
Em 2068, foi essa a data que eu falei, em 2068, acharam uma tumba com 27 desses corpos lá no Vale dos Reis. Uma tumba sem registro, uma porta sem inscrições, apenas os corpos mumificados de 27 desses soldados. A partir disso... Bom, isso foi em dois... A partir disso foi feita magia negra para a partir disso foi feita magia negra para que se recuperasse esses caras, entendeu? Eu acho inclusive que podem ser os mesmos 27 caras ainda, as mesmas 27 pessoas, entendeu? Gostei. Magia negra, mano. Eles trouxeram de volta os caras. Trouxeram de volta os caras, cara. Ainda são os mesmos 27. São os mesmos 27. Tanto que para você conseguir se comunicar com eles, você tem que saber egípcio antigo. Perfeito. Perfeito. Ou hebraico, né? Que era a língua dos escravos. Também. Pois é, claro. Eles provavelmente sabiam falar. Porque eles tinham que ser os fodão das missões malucas deles lá do Egito Antigo. Do Egito um pouco menos antigo, na verdade, então, né? Sim, ou seja, os caras falam hebraico e egípcio antigo. Cara. Olha, aí, agora, como esses caras sabem falar o egípcio antigo e o hebraico, aí eles conseguiram terminar as traduções das escritas egípcias. Não se sabe tudo até hoje, mas o que se sabe é só por causa do Napoleão, né? Que foi encontrada a pedra de... Isso. Esqueci o nome da pedra agora. Hammurabi. Não é Pedra de Hammurabi? Não. O Código de Hammurabi é outra coisa. É a Pedra da Roseta, eu acho. Eu vou puxar aqui na memória. É a Pedra de Roseta, exatamente. Muito obrigado, Yokai. É a Pedra de Roseta que tem... Tinham 3 idiomas. Era um documento comercial, se eu não me engano, que não é nada muito importante. Mas ela vinha escrita em 3 idiomas. No egípcio antigo, com os hieróglifos, que ninguém sabia até a época do Napoleão o que significavam. O módico, eu acho, que é o egípcio mais... é a língua egípcia mais atual. E o latim. E a partir disso eles conseguiram traduzir o que se sabe do egípcio antigo né, hoje em dia. Mas... Bom, segundo eu, o grego, não o egípcio. O grego? Bom, tudo bem, mas eram 3 idiomas de qualquer jeito, né? Foi por causa dessa pedra que eles conseguiram traduzir. Isso. E foram os soldados do Napoleão que descobriram isso na campanha dele no Egito. A parada é bem foda, tá no Museu do Louvre, se eu não me engano, é uma coisa que eu realmente quero ver um dia. Que é um pedaço vívido da história, né, cara? Como é que é? Se um dia o YouTube pagar pra gente... Opa, Twitch também, hein? Twitch também, se você quiser pagar aí pra nós visitar o Louvre e ver lá a Pedra de Roseta, tamo aí. Mas, como a gente sabe que isso não vai... Como a gente sabe que nenhuma dessas 3 marcas vai pagar a gente especificamente pra ir até lá, tudo bem, né? Não tem problema. A gente faz... A gente tenta, né? A gente chora, a gente faz as coisas assim, né? Então, beleza. Então a gente tem esses caras que são... Podem ter sido criados outros, né? Porque 27 pra cuidar de uma fronteira desse tamanho, gente, é coisa pra caralho. É muita fronteira pra pouca gente, entendeu? Mas esses 27 originais, eles podem ser os comandantes da parada, entendeu? Eles são os caras que trouxeram conhecimento daquela época que foi perdido hoje em dia, e são eles que mandam toda essa tropa que foi desenhada e engenhada em cima deles. Cara, sabe o que eu... Agora o Yokai vai ficar feliz, né? Porque eu vou entrar no que a gente falou que ia ficar pra reta final do vídeo, mas agora vai chutar o balde, vou ter que entrar. Não vou conseguir aguentar. Porque isso aí vai dar muito pano pra manga, né, cara? Então, vamos ficar um tempo só nisso. Vai. O primeiro esquadrão é esse do Arauto, certo? E o esquadrão deles, que cada um desses 27 ganhou por direito, por eles serem os primeiros, os topzera. Os topzera, eles ganharam um exército de 27 Anubis. Cada um deles comanda 27 Anubis. 27 Anubis. Agora você entendeu o que é o Anubis, claro. Né? Gente, pra quem não entende, pra quem não conhece, isso pro pessoal que tá assistindo depois e tudo mais, pra quem não conhece a divindade Anubis, só jogar
No Google também você vai achar imagens, mas ele é um deus da mitologia egípcia, em que ele é um homem com cabeça de chacal. É de chacal, né? Eu acho que é chacal. Chacal, É um chacal. homem com cabeça de chacal. E é ele é um dos responsáveis por preparar e julgar a alma do morto para a próxima vida. É ele e tem o outro deus lá, que é o deus dos mortos, de fato, que julga, que põe na balança. Mas ele é um dos envolvidos nesse processo. A gente vai ter que pesquisar aqui para ver qual que é a função dele de verdade, mas é que, cara, a aparência do Anubis já é bem foda, tá ligado? Eu vou pegar aqui uma imagem para botar pra gente do Anubis. Enquanto isso, eu vou justificar o porquê que eu falei que é o Sim, manda exército de ver. Anubis. Os caras não vieram dos mortos? Eles vieram. Se os caras vieram dos mortos e o Anubis seria o predecessor dos deuses dos mortos, por que não um exército deles? Tipo, eles venceram a morte, eles voltaram da morte. E eles, para tirar sarro disso, eles mandam no deus que controla a passagem para os mortos. A gente só precisa confirmar se é isso de fato a função do Anubis, mas eu acho que ele tinha sim uma função quanto à morte, que era bem específica. Eu acho que ele julgava. Não, não é ele que julgava, não. Quem julgava era o outro deus, que botava Não? o coração da pessoa na balança. Então, será que eu errei as divindades? Não, mas joga aí no Google. A gente tá Errar a construindo o divindade? cenário agora. Joga aí no Google. Cara, eu acabei de baixar a imagem. Pra onde foi que eu mandei ela? Não, eu fiz. Você mandou pra outra live. Tá fazendo várias lives ao mesmo tempo, aí porra, complica, né? Parece o vendo trocentas mil lives ao mas mesmo ver tempo. 300 mil lives ao mesmo tempo é uma coisa. Fazer mais de uma live ao mesmo tempo, o cara tem que ser foda, velho. Ah, não duvido de nada. Depois que o Aquarius falou que assiste 50 lives ao mesmo tempo, fazer 3 lives ao mesmo Nesse tempo mundo de deve ser hoje em igual. dia, né? Esse mundo de hoje em Botei dia. você pra cá, sua pilantra. Pronto. Achei a imagem. Ao deus do submundo. Anubis é o deus do submundo e da mumificação, guardião dos túmulos e juiz dos mortos. Ele era responsável com o corpo de homem e a cabeça de um chacal, sendo considerado ainda a primeira múmia do Egito Antigo. A origem do seu nome parece ser uma derivação de Ip, que significa purificar ou apodrecer. De fato, na língua egípcia antiga, seu nome era Ampu ou Impu. E Anubis nada mais é que a versão do nome convertido para a língua grega. Aí, pronto. Então ele é o senhor do submundo, é isso? Não é o cara que julga, mas ele é o senhor do submundo. Que, aliás, é um título muito foda. A gente tem que admitir aqui que senhor do submundo é um título muito foda. Tá aí a imagem na live pra vocês, ok? Tá aí a imagem do nosso lado de um Anubis, é uma ilustração que eu achei bem foda do Anubis. Ok? É uma imagem realmente muito boa. Tá aparecendo daqui a pouco, você vai ver lá na live ali, o Hatman. Mas ele é... Essa é uma parada do egípcio que é diferente dele, das religiões da época que essa religião foi construída. As religiões daquela época eram todas voltadas para os animais, certo? Você adorava o leão, você adorava o chacal, você adorava a serpente, o hipopótamo. O egípcio, ele mudou isso botando uma mistura desses animais com os seres humanos. Então todos os deuses egípcios, não todos, mas a maioria deles são seres humanos com traços animais. E isso encaixa muito foda com o cenário, porque a gente tem o que a gente chama nesse cenário dos necomons, que são animais antropomórficos. Ou então, né, são mesclas de seres humanos com animais. A parada é que eu acho que tem que ser uma peculiaridade do Egito, nos necomons deles. No resto do mundo, os necomons, eles são
animais humanoides. Eles têm a característica do animal, mas como se tivesse uma estrutura física de um ser humano. Então o cara que é meio onça, por exemplo, o bicho onça que apareceu lá no Brasil 2117, o bicho onça, ele é como se fosse uma onça com o formato de um ser humano, entendeu? Com a estrutura óssea de um ser humano. Mas ele ainda tem as patas, ele tem as garras, ele tem os pelos no corpo todo, tudo mais. Os deuses egípcios são, cara, a maioria deles é da cabeça para cima um bicho, entendeu? Do pescoço para baixo é um ser humano. E eu acho que isso pode ser uma peculiaridade dos nossos Necomons. Pera aí. Dá uma olhada aí, Luiz. Te mandei uma imagem aqui agora, coloca ali na live. Esses são os Necomons egípcios. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu carregar aqui. Opa, não, tá tudo bem, que eu tô pegando a imagem. Porra, não, tá foda, cara, tá lindo. É bem isso que eu queria mesmo. É bem isso que eu tava imaginando mesmo, cara. É completamente correto. Pelo menos com o que eu tava imaginando. Não é uma mescla total de um ser humano com um animal, cara. É um ser humano com cabeça de animal. Humano com cabeça de animal. O que é diferente dos outros, né? Então... O que é diferente dos outros países, dos outros Necomons. Sim, não. Os outros Necomons são totalmente diferentes. Eles são inteiros, né? Puta, tá genial essa foto, cara. Tá genial essa imagem. Só que saiu... o Anubis saiu cortadinho. O Anubis saiu cortadinho. Deixa eu ajustar aqui, tadinho do Anubis. Pobrezinho. Só é o deus do submundo. Quando você morrer, ele vai lembrar disso. Pra que faltar com respeito com o Kaia, né? Tá, Dani, você vai ficar aí cortado. Eu já mostrei ele antes. Né? Vai ficar aí cortadinho, mas dá pra ter uma ideia mesmo assim dele. Então, beleza. O Aquarius falou que ele encontrou que era o Anubis que julga mesmo. Então, tudo bem. Não, beleza. Eu sei que tem um outro deus envolvido com a morte. Existe uma outra divindade envolvida com a morte, mas não tem problema. Se é o Anubis que julga, beleza. Isso ainda dá mais ainda a ideia da chacota, né? Mas, cara... Então a gente tem uma imagem perfeita aqui do que são os Necomons no Egito. É um ser humano com a cabeça do animal que ele representa. Pronto, entendeu? Ele vai ser mais forte, mais ágil que um ser humano? Provavelmente. Mas isso, o Osíris que foi esquartejado e que voltou e que é o Senhor dos Mortos, se eu não me engano. Exatamente. Obrigado, Aquarius. O Seth é o irmão do Osíris, é uma parada assim. Não sou um especialista em mitologia egípcia. Em mitologia nenhuma, na verdade. Eu só gosto do assunto. Exato. Mas então tá aqui uma imagem, cara, que representa muito bem o que são a diferença desses Necomons egípcios para um Necomon dos outros lugares, entendeu? Eles fizeram a modificação deles para encaixar com a mitologia deles, porque a história passada deles já encaixa muito bem com essa ideia do Necomon. Só que com uma certa mudança. Então essa imagem tá genial, cara. É bem isso mesmo. A gente vai definir função na sociedade egípcia para cada um desses caras, desses Necomons aqui? Mas claro. Então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos restringir, por causa da tecnologia, do mutação genética, apenas esses 6. Então, não são nem 6, são 5, né? Porque a mulher ali a mulher ali é uma mulher normal, na verdade, né? A esposa do Osíris ali, se eu não me engano. Que ela tá ali, entendeu? Ela não tem traços animais, né? Ela só tá no meio. É uma divindade egípcia, mas ela tem traços puramente humanos. Ísis, a irmã egípcia de Horus, foi a última grande divindade, deuses egípcios que adorava ela. É porque ela é a figura do Nilo, é uma lágrima do Nilo, alguma coisa assim. Ela foi uma rainha e é uma deusa, ela é irmã e esposa do Osíris.
e quando ele foi esquartejado, foi ela que foi atrás de todos os pedaços dele, entendeu? Sim, sim, sim. Pra juntar de novo, pra colar de novo. Então, então vamos manter nesse 5, Beleza, então? essa imagem que você achou, ela tem um artigo junto para para ajudar a gente, ou foi só a imagem que você achou no Google Imagens mesmo? Não, Então ela tem manda um o link do artigo. artigo para mim aí para nós começar a construir essa parada. Ah, não, Tá. não, eu achei, não achei Deixa não, eu... perdão. Eu achei um outro aqui. É que eles têm muito, né, cara? Manda o link aí para mim. É. Tá lá no grupo. Exato, Aquarius. Exato, cara. O Osíris, ele foi... Gente, essa lenda é bem bizarra. Como, na verdade, como é uma lenda criativa, como da maioria quase todas as mitologias, eles eram muito criativos. E o Osíris, ele foi esquartejado e prometeram os deuses do outro mundo e tudo mais, os deuses prometeram que ele poderia ser revivido se a esposa dele achasse, a esposa barra irmã, achasse todas as partes do corpo dele para juntar e eles poderem reviver o cara, porque ele tinha que ter o corpo completo. Ele foi esquartejado, eu acho que em 13, vamos dizer 13 partes, ela só achou 12. Hatman, adivinha que parte que ela não achou? 13? Aham. Lá embaixo? Faltou só o cetro, mano. Faltou só o cetro do faraó, cara. Ele é tido nas lendas como o primeiro faraó do Egito, certo? Ele comandava o Baixo Egito e o Alto Egito, Baixo Nilo e o Alto Nilo. Ele foi o primeiro faraó e ela foi a primeira rainha do Egito. O irmão dele, Seth, que é um cara com um rosto de serpente, se eu não me engano, é irmão dele também, traiu, foi ele que esquartejou e dominou o Egito. E depois o filho do Osíris, que era o Horus, que é aquele que tem cabeça de coruja, eu acho, ele foi lá e entrou numa guerra civil contra o tio para tomar o controle do Egito de volta. Cara, são lendas fascinantes, cara. Não é à toa que esses caras, eles tinham uma cultura daquela, tá ligado? Mas vamos ver aqui a galera aqui. Então, cabeça de águia. Oi. Peraí, Luiz. Peraí. Você abriu o link, né? Eu só quero fazer um comentário que na propaganda do link ali não tá legal, tá? Ou seja, ignore a propaganda. Ignore a propaganda do link? Tem uma propaganda lá no final da página. Só fala pra ignorar. Bom, não tá aparecendo pra eles, eu não tô mostrando pra galera. Deixa eu ver aqui, cara. Não, pra mim... Peraí, não tá aparecendo, sei lá. Pra mim aqui... Não tá aparecendo? Ah, que bom, porque pra mim tá um negócio muito estranho. Segue daí. Vamos continuar. Ok, eu só vou deixar isso em aberto, assim, o povo que imagina o que quiser, mas tá muito estranho. Perfeito. Tá, olha só. Vamos ver aqui os deuses, então. Tá passando o mouse não pra vocês? Não tá passando o mouse pra vocês. Tudo bem. Esse cara do meio, com essa bola de fogo gigante atrás dele, eu acho que vocês conseguem imaginar que deus que é, né? Esse aí é... Esse é Amon-Ra ou só Ra? Ra! Tá, beleza, porque depois ele vira Amon-Ra. Existiam dois deuses do sol, Amon e Ra, e eles foram juntos numa coisa só, Amon-Ra. Mas tudo bem. Isso acontecia quando o Egito estava dividido ainda, que era o Egito do Norte e o Egito do Sul, né? Foi quando houve a unificação que eles viraram uma única as duas divindades numa só. O que eu acho justo, porque é mais fácil de aceitar daí. Mas tudo bem, esse primeiro é o Ra, ele tem cabeça de águia. Certo? Partindo da dinastia 5, olha só a explicação que ele dá. Partindo da dinastia 5, Ra foi transformado em um deus. Mas não somente isso, ele era o maior deus e o principal protetor dos faraós. Ele era representado por um homem com cabeça de falcão, não águia, perdão, falcão, e até então era o responsável pela criação do mundo e é representado pelo sol.
Um cara desse não pode ser ninguém ralé dentro do Egito, cara. Não, cara é Ele é o o sol, sol. né, cara? Cara, eu acho que ele faz parte da alta sociedade, cara. Ele é um do. Ele é. Como é que é? A nova burguesia do negócio. Será que ele não seria um governante? Governante. Pode ser governante Porque também. a gente tá falando aqui, não pode, sacanagem, eu tava pensando em botar ele, como ele é o protetor dos royals, eu tava pensando em botar eles como uma, uma elite de proteção, entendeu, dos governantes. Mas um cara que é baseado num deus maior desse, cara, como esse, cara, eu acho que ele não tá numa posição de serventia. Não, ele Ele tá tá na de posição de mandar. mandar, cara. Ele é o deus sol, cara. Ele representa o sol. Então, a gente vai, quanto à questão religiosa do Egito, a gente vai manter a religião atual deles ou a gente vai retornar eles à mitologia que eles tinham antigamente? Eles são atualmente Eles são islâmicos ou islâmicos, se eu não me muçulmanos? engano. Vamos botar aqui. Vou botar aqui, cara. Botar na Wikipédia do Egito. Tira. É memória. Perdão, aqui na memória do Egito. Agora tá Aí, certo. agora tá certo. Oficial, governo, formação, não, formação antiga pra cacete, obviamente, área, população, PIB, horário e tudo mais, putz, cara, tá difícil de deixar aqui, eu vou botar direto aqui, religião, Egito. Não quero religião, não quero religião do antigo Egito, isso a gente manja, eu quero saber atualmente. Atualmente, 80% do Egito é muçulmano. Exatamente. Aqui o Egito é predominantemente muçulmano, entre 80% e 90% de uma população de cerca de 95 milhões de egípcios. Tá aí, eles são muçulmanos. A gente vai manter eles muçulmanos ou a gente vai retornar eles à mitologia antiga? Vamos manter eles como muçulmanos. Por quê? Cara, vamos pegar o cenário atual. Cara, a quantidade de guerra que tá acontecendo lá por aqueles lados, tá? Eu acho que eles não vão deixar o negócio desaparecer assim tão cedo, depois de tanta guerra. Tanto sangue perdido ali por causa de religião. Claro que a religião vai se manter. Foi um negócio muito... Eles ainda são muçulmanos, então, perfeito, mas como uma forma de respeito à cultura antiga e à história do país, então eles têm esses Necomons, essa população Necomon. A religião deles é uma coisa, a história do país é outra. Isso, eles são aqueles... porque né, tem várias vertentes do muçulmano, né? Mas eles são aquela parte ali que não é aquele extremo radical que não pode existir. Eles são aqueles tolerantes. E eles falam assim, como a nossa cultura é muito rica, extremamente rica, então nós temos que manter essa cultura viva e vamos restabelecer. Então, realmente, é uma vertente do muçulmano que está ali para preservar a cultura mundial. A cultura egípcia apenas, né, cara? Pode ser uma parada de dentro deles, tá ligado? Tá bom. A cultura egípcia já tá bom. Também. Sim, exato. Eu sei disso, Yokai. Eu sei. O que a gente tá pegando aqui, na real, não é que se considere esses caras como divindades. Esses Necomons não são divindades. Mas eles são ainda um reflexo da... Não, eles não são politeístas, cara. Eles continuam acreditando apenas no Deus único deles, como muçulmanos, certo? Mas é uma forma de respeito, que se apropria da facilidade de você ter humanos com características animais, entendeu? Então esses caras que representam, que são uma derivação do Ra,
eles podem... Isso não quer dizer que isso foi bem visto pelo resto da população muçulmana, entendeu? Muçulmanos fora do Egito podem não ter concordado com essa ideia. Mais um motivo para a Inglaterra ter intervido lá e o egípcio estar muito afim, porque, lembrando, a maior parte do Oriente Médio atualmente é islâmica, cristã ou muçulmânica. Então, são 3 povos extremamente monoteístas e 3 povos que pode Ocasionar. tá difícil. Ocasionar guerras por motivos religiosos, sem querer ofender ninguém, mas é o que aconteceu durante a história. Ou seja, são 3 povos ali que a Inglaterra já falou. Como aqui começou a ter essa multicultura, a Inglaterra não, desculpa, o Egito, eles começaram a procurar ajuda da Inglaterra, que queria fazer frente já para se proteger ali e para evitar esses ataques. Ou seja, os muçulmanos que querem preservar a história contra os muçulmanos muçulmanos e outras religiões que querem voltar ao monoteísmo, não importa como, destruindo a cultura de outros assim, cultura mundial. O que o Yokai falou é basicamente o que a gente está tentando passar para as pessoas, gente. Ele falou ali que tipo é uma forma de falar tipo aqui Egito, porra. Não, é basicamente isso, cara. Você não tá se rendendo novamente à religião politeísta deles, mas você tá mantendo a história. É o que eles têm de identificação cultural do povo deles, entendeu? Agora eles acreditam que existe um Deus maior, mas eles ainda têm uma história de uma época em que se acreditava em outros seres. Então isso faz parte da história deles. Você tem esses Necomons para provar que sim, isso é uma identidade egípcia. Isso é uma coisa típica deles. Mas eles acreditam na religião muçulmana ainda. A parada, como a gente está botando aqui que o Egito ele segura o avanço da magia branca do Oriente Médio para dentro da África, então a gente pode simplesmente ter, cara, que, foda-se, a gente já tá contra vocês, entendeu? Então os muçulmanos que moram no Oriente Médio podem simplesmente não gostar da galera do Egito, cara. Porque, para começo de conversa, ficou se aliando, se voltando para religiões antigas, coisa que não é verdade, mas eles encararam dessa forma. Vocês estão barrando a gente de entrar na África. Vocês estão segurando a gente de passar para lá. Então o Egito, com o resto da população muçulmana, pode estar em maus lençóis. Entende? A galera não tá curtindo muito o que tá acontecendo lá dentro, mas eles estão falando, tão pouco se fudendo. A gente tá fazendo a nossa coisa pra gente, o nosso Deus continua uno e todo-poderoso e supremo, mas a gente tem uma história nossa que a gente quer manter viva. Sim. Perfeito. Maravilha. Então, temos bloco econômico, tecnologia voltada para a defesa, mas com todo aquele comando da galera que a gente não deu nome para eles ainda. A gente esqueceu de dar um nome para essa galera. Para sereias. Pera. Não ficou lá. Cleusados. Esclerosados. Os esclerosados, é isso? Eu não Ele botou Clétriarcas. Ficou muito bom. Botar Clétridas, então. De Cleópatra para Clétridas. Não pede pra falar isso. 3 vezes bem rápido. Clétridas. Cara, não preciso nem falar uma. Clétridas. Tá bom, beleza. Não, chega. Tem os Clétridas, então. Desde que eu falo esse nome. São 27 desses caras, certo? Chega. Que são os caras que foram encontrados na tumba e trazidos de volta à vida, com conhecimento antigo e sabendo línguas antigas e tudo mais. Cada um desses comanda quantos Anubis? Cada um desses 27. Comanda 27 Anubis. Né? Porque sim. Porque isso é maneiro pra caralho. Basicamente. Porque é maneiro pra caralho. Por isso, cara. Não precisa mais motivo, mano. Então cada um desses comanda 27 soldados
Anubis, e essas tropas circulam e protegem as fronteiras do atual território egípcio. Os Necomons de Ra, que são a galerinha do Sol ali. Os Necomons de Ra, a função deles na atual é de governantes, políticos, então. Políticos. Porque uma figura Exatamente. histórica dessa, se a gente considerar como uma figura histórica, uma figura mitológica dessa, não serviria a ninguém. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo deus que tem na imagem aqui. Vamos ver aqui. O Osíris não está aqui, a gente vai manter nesses que a gente tem, esses 5 que a gente tem na imagem. O Osíris não está aqui, mas ele é basicamente uma múmia. A Isis, que é a irmã dele, mas ela é basicamente uma ela é basicamente uma humana, ela não tem características, certo? Características animais. Do lado do Ra, tem o Horus. Horus, filho de Osíris e Ísis, Horus era representado com cabeça de falcão e duplamente coroado. Ele foi cultuado como o sol nascente. Cara, ele é tipo uma versão nova do Ra, tá ligado? Cabeça de falcão também. Então, assim, eu sinto que acaba não tendo uma diferença tão grande. Não. Tem diferença sim. Vamos dizer assim. Tem dois nobres. 2 grupos nobres. O Ra e o Horus. Tá. Certo? E os dois não se ficam. Puta que pariu. Eu não acredito que tu fez isso, cara. Né? Os dois não... Então, os dois não se bicam. Aqui. Você é muito desprezível, cara. Puta que pariu. Ai, caralho. Os dois ok. não se... Então tá. Não se bicam. Horus. Beleza. Tá? E existe uma guerra entre os dois, dentro de uma guerra política entre os dois. Como? Ok, são duas raças são duas espécies de Necomons políticos e governantes, e existe sempre uma briga política entre eles para ver quem que consegue fazer as suas vontades acontecerem no cenário egípcio. Ok, beleza. Piadas à parte que eles não se bicam, tá beleza, tá tranquilo. Tá, temos ali uma deusa que eu tô vendo aqui, que ela tem cara de serpente, é isso mesmo? Só um minuto, deixa eu puxar na memória aqui. Cara de serpente. Cadê cara de serpente? Não tô achando a cara de serpente. Tá, calma. Não tá nesse artigo, mas existe uma deusa, porque tá ali na imagem, né, Caia? Então tá aqui, ó. Sim, Tá. aqui, ó, olha só. Meret Seger era uma deusa serpente da mitologia egípcia. Seu nome significa a que ama o silêncio, ou amada pelo silêncio. Ela é representada como uma simples cobra, ou como uma mulher com corpo de mulher, cabeça de cobra. Tinha por vezes ela tinha alguns enfeites, às vezes. As informações mais antigas datam da época do Império Médio. Beleza. Durante a época do Império Novo, a deusa tornou-se guardiã dos túmulos das necrópolis de Tebas, o Vale dos Reis, aonde foram encontrados os corpos dos 27 Clétridas, acreditando que atacava aqueles que tentavam pilhá-los. Segundo as fontes, vivia numa montanha com forma de pirâmide perto de Deir al-Medina, aldeia onde habitavam os homens que construíam os túmulos reais durante o Império Novo.
Ela é uma guardiã dos túmulos, basicamente isso. Ela, então, assim, ela ficou coveiro, É, né? é uma protetora, né? É uma protetora que falhou, na verdade, se a gente for pensar, porque todos os túmulos foram invadidos e saqueados. Mas essa pode ser a função, entendeu? Os pontos turísticos egípcios têm como protetores essa raça, a de Meretsegeres, entendeu? Ou elas podem ser não apenas a protetora, pensa assim comigo, elas podem não ser a protetora atualmente dos túmulos, mas sim da memória e da história egípcia. Então a gente não põe Pode elas como ser. coveiros, a gente põe eles como estudiosos, historiadores. Historiadores Historiadores com com cara cara de de cobra. cobra. Não precisa piscar quando tá lendo o livro. É, mano. Verdade, né? Não Só tem dá uma cobra, falta lambidinha daqui. assim, dá uma lambidinha no olho e tá de boa. Dá um lambe o olho e tá de boa. É impressionante elas conseguirem chegar, né, lá em cima, tudo bem. Então elas é uma É. raça de. É uma espécie de historiadores, pesquisadores. A função deles, dessa espécie, é buscar. Então eles são historiadores, arqueólogos, antropólogos, entendeu? Eles são pesquisadores e mantenedores da história egípcia. Não, pô, eu acho legal, dá pra até falar, tipo assim, tem um artefato lá, tipo, sei lá, vou inventar aqui um nariz azul, assim, de artefato lá, e eles ficam procurando essas coisas no Sim, meio exato. do deserto. Tipo, o cara sacado, ou o baú lá, E sei lá, são das eles que são plantas, permitidos a entrar nas essas pirâmides, coisas. entendeu? Para continuar fazendo as pesquisas. E são eles que comandam as pesquisas. Então, eles são. Como é que é? Eles acharam o nariz da esfinge, né? Era um nariz o narigão da esfinge, né? Eles encontraram lá, tinha sido derrubado pelo É, Asterix e Obelix, que assistiu o filme, e caiu uma poça assim, ficou azulão, assim, por causa dos cor dos bárbaros, que alguma coisa pariu. assim. Que escutava a carne azul. Então a gente faz ela como essa casta, essa espécie de estudiosos. Eu acho bacana, porque daí não são só guerreiros, entendeu? E tudo mais. A gente tem pessoas focadas para pensamento filosófico, para pensamento científico, esse tipo de coisa. Inclusive, foram eles, a gente pode botar, inclusive, que foram eles que desenvolveram as serpentes que rastreiam a galera no deserto, entendeu? Que faz sentido. Boa, boa, faz sentido, faz muito sentido. Eles fizeram um pacto ali um pacto comercial com o Pegaram um pouco de Japão robótica ali. para começar a pegar a robótica ali, começar a fazer essa Exato. E teve importação uma ali adaptação. e Teve uma começar a adaptação para desenvolver. essa robótica fina e, de certa forma, muito. Ela é uma robótica muito delicada. Tem que Delicado. aguentar no deserto, né, mano? Você tá botando isso num mar de sal e sangue. Vertente Mas Geek. sabe, corrói muito. Beijo pro Vertente Geek. Ah, então teve essa troca já que eles fazem parte do mesmo bloco, né? Já que eles fazem parte do mesmo bloco, então faz sentido eles terem comércio com o Japão. Quer dizer, a gente não definiu o Japão, na verdade, ainda, né, cara? O que eu tô falando? É a Coreia que é a Coreia que tá junto com a Inglaterra, né, A cara? O Japão Coreia, a gente não definiu ainda. Tô loucão. Tô loucão, o tô Japão. loucão. Mas tudo bem, tá de boa. Teve troca comercial com o Japão ali pra comprar tecnologia. E a última deusa que a gente tá vendo Isso. ali é uma deusa felina, certo? Isso. Ou a primeira, né? Dependendo Exato. do lado que A você da escolher. outra ponta. Bastet é o nome dela. Bastet. Bastet. Vamos abrir aqui a Ela é a memória de esposa de volta. Anubis.
Isso, esposa olha só aqui, ó. de Na Anubis. mitologia egípcia, Bastet, Bast, o Basti, e daí tem todos os nomes, é uma divindade solar e deusa da fertilidade, além de protetora das mulheres. Também tinha o poder sobre eclipses solares. Quando os gregos chegaram no Egito, eles associaram Bastet com Ártemis, embora seja uma deusa que está ligada à lua em vez de estar ligada ao sol. Todos os deuses criavam pirâmides pequenas, médias e grandes, dependendo do tamanho, significava quão grande o poder do deus. Quanto a seu nome, acredita-se que Bastet foi o nome dado a essa divindade no período greco-romano. Né? Tá, daí fala aqui. Vamos ver o que mais aqui. Não, então se ela é a deusa da noite... Ela é uma deusa solar, assim. mas ela representa o eclipse do sol. Calma. Não, Calma, a Artemis a da noite é a Artemis, é grega. Você calma aí. Deixa. Vai, fala. Deixa aqui, vamos ver se você concorda com essa ideia, porque eu acho que vai ser boa. Ela é esposa de Anubis, certo? E por que não o Sepra, sei lá, não Quem? falar? Quem? Os Clétridas. 27. Respeita, eles têm nome. Respeita. Isso. Eu não consigo falar, cara. Eu já tentei, cara. Então, os Tridas. Não, calma. Houve um erro, perdão. Houve um erro. Existe outra deusa felina. Houve um erro aqui, perdão, desculpa. Olha só. Desculpa. Teve um. É porque existem duas deusas com cara de gato. Beleza? Perdão. Essa aqui que a gente tá vendo é a Sekhmet, que é uma deusa com rosto de leoa, na verdade. Na mitologia egípcia, Sekhmet é porque a Bastet é confundida com a Sekhmet às vezes porque as duas têm rostos felinos, entendeu? Mas vamos lá. Na mitologia grega, Sekhmet, porque a gente pode ver que não é um gato ou uma pantera, qualquer porra, é um leão que está desenhado nesse... É uma leoa que está nesse desenho que a gente pegou. Sekhmet, ou Sekhmet, tem umas variações aqui que significa a poderosa. É a deusa da vingança e da medicina. Além de ser a deusa da guerra também. O centro do seu... Agora veio bem mais ideia, cara. O centro do seu culto era na cidade de Mênfis. Muitas vezes é confundida com Bastet, embora tenha com outra conotação. Sua imagem é uma mulher coberta por um véu e cabeça de leão, ou para contemporâneos, uma linda mulher com uma máscara-elmo em cores preto e vermelho vivo, muito temida no Antigo Egito, sendo ela o símbolo da punição de Ra. Ela é o símbolo da punição de Ra. Agora, nós temos aqui 2 clãs de políticos Avi que vão ter, sim, forças armadas. Sim. Mas sabe o que eu peguei? O que mais me veio aqui, que eu também tô com um artigo aqui, eu li. Segundo a mitologia, ela teria sido enviada pelo Deus da criação para punir os humanos que possuem a adoração a um outro Deus, de forma de serpente. Não poderia mudar essa pequena parte da forma de serpente para os que são contra os muçulmanos? Ela é uma polícia religiosa. Uma polícia religiosa. Caralho. Que foda, cara. Só que aí que tá. Eu acho que nela... Boa noite, Yokai. Eu acho que nela... Porque os outros a gente não estabeleceu se são só mulheres ou homens, entendeu? A gente não botou esse estabelecimento. Pelo menos eu não estabeleci. Pra mim existem mulheres e homens dos dois. Eu acho que das... Eu acho que das Sekhmet podiam ser apenas mulheres, cara. Sim. Só mulheres? Tá, agora me convença. Por que são mulheres? Cara, é porque eu tô pensando assim, a gente vai... Uma hora vão aparecer homens leão nos outros Necomons, nos outros países e tudo mais. Já existem homens tigre. Já existem homens lince.
Então, uma hora vai aparecer os homens leão também, certo? Que são vão ser Necomum bem foda, inclusive. Mas eu acho muito foda a gente manter a ideia de ser só mulheres, porque aqui a gente está falando, elas são a polícia religiosa, elas são a proteção, certo? Num bando, quem protege os filhotes não é o macho, é a fêmea. Quem caça não é o macho, é a fêmea. Eu aceito sua ideia. Gostei por causa que eu acho que leoas e leões vão ser divertidos depois. A gente pode fazer, porque aqui é bem específico, né? São mulheres com a cara de leoa. Né? É um Necomum bem diferente. Eu acho que... Então vamos colocar... Pode? Posso? Então vamos colocar assim, eles são... no caso, vamos pensar assim. Antigamente tinha os... entre aspas, paladinos, eu esqueci qual que era das Guerras Santas. Os Templários. Não, os Templários. Os Templários. Essas são a nova ordem de Templários formada de mulheres muçulmânicas leões. Isso aí. Eu acho que elas podem, inclusive, não ser apenas... Elas não são apenas a polícia religiosa, mas elas podem ser a força armada dos políticos, entendeu? Porque a gente tá falando aqui da vingança de Ra. E a gente pode puxar junto Horus, claro, tudo mais, mas ela era a deusa conhecida como a vingança de Ra. Então, ela é a força armada, ela é a força destruidora que Ra enviou na mitologia antiga. É isso que ela representa. Ela está adaptada para os tempos dela. Então, elas protegem a fé muçulmana dentro do Egito. Mas elas também protegem os políticos. Beleza. E eu concordo com essa ideia. Sekhmets, cara. Agora, qual do lado dos Pode ter dos dois, cara. Na minha opinião, pode ter dos dois. Porque senão a gente deixa um negócio meio desigual, né? Não, beleza. Então, os dois vão se bicar igual. Eles não se bicam, mas eles têm a mesma capacidade de bicância. Isso. Que pariu. Vai ficar nos trocadilhos de bico. Foi tu que abriu essa porteira, mano. Não quero saber. Aguenta as consequências aí. Obrigado. Obrigado. Eu adoro bicos. Né? Aliás, eu tô precisando arrumar um bico aí. Tá precisando arrumar um bico? Aí? Então, beleza. Acho que eu vou fazer grão de bico amanhã, se quiser um pouquinho. Olha, você já comeu hambúrguer de grão de bico? Eu vou experimentar, vou fazer assim, vou amassar e vou botar no formato de um hambúrguer, então. É bom, eu falo por experiência própria. Pra quem não sabe, olha, eu não sabia disso. Eu sou vegetariano. Faz pouquinho tempo só, uns 17 anos. Tu começou a ser vegetariano com 4 anos de idade, é isso mesmo? Caralho. 5. Então, não, tudo bem, beleza, cara. Porra, eu não sabia disso mesmo. Tá perfeito. Vamos! Nossa senhora, não, eu não vou fazer essa na live. Aquarius, eu não vou fazer essa na live. Pra quem não tá assistindo isso na live, quem tá assistindo isso no YouTube depois, o Aquarius acabou de fazer uma piada envolvendo um certo partido político que representa uma ave, entendeu? Eu não vou ler essa piada na live, cara. Essa piada vai ficar no limbo aí. Peraí. Tem que colocar um detalhe que essa piada, no momento do dia de hoje, principalmente no dia de hoje, vai dar uma merda. Muito delicada, cara. Não, deixa quieto. Vamos ver, meu cabelo pensado. Tá bom. O que falta definir do México? Do México, olha. O que falta definir do Egito, cara? Tô acaso. Faltou definir alguma coisa do Egito? Faltou. A gente não foi em todos. Eu acho que desses da imagem a gente foi em todos. Desses 5 que tem aí. Foi. Foi tudo? Ah, não. Peraí. É que, já que você falou da Bastet, né? Agora eu vou ter que colocar você tava com a ideia da Bastet? Não, então manda. Tá bom.
Então existem 2 tipos de mulher gato também Não, nesse negócio. Tem a mulher leoa, isso. tem a mulher leoa e tem a mulher gato. Né? Depois a gente põe o Batman também. Claro. Quero que o Batman exato. apareça daqui a pouco, né? Só que o Batman vai ser Batman de outro a gente local, pega um tá? país que tem muito morcego. Não, eu quero procurar Gotham City, quero descobrir onde vai ser. Manda aí de Ok. Bastet. Então, Bastet. Bastet também era esposa de Anubis, certo? Lembra que eu tinha falado que os 27 tinha 27 Sim. Anubis? E por que não? Vamos dividir esses 27. Vou usar um valor totalmente chulo. E para quem escuta o podcast que eu escuto vai pegar essa referência. Que seria o 14,5. Só que esse meio não tem como fazer de pessoa. Então vai ser 14 mesmo. De Basset. Ou seja, ele não está só chacotando Tá chacotando o a esposa. Anubis, mas também então a sua são esposa. cada um desses Clétridas daí, comanda 14 Anubis e 14 Bastets. Eu acho que a divisão não dá bem certo. 27 dá 13,5. Põe pra 14. Sobe, só pra 14. 13,5? 14. Cada um controla 14. E desses... e um é o esquadrão de dia e o outro é o esquadrão da noite. Tá. Por isso que eu comecei a insistir que ela é o da noite, porque ela virou o esquadrão da noite. Pode inverter, então. Eu acho que... adorei a ideia. Mas eu acho que a gente pode inverter a Bastet ficar pro dia, porque comenta-se aqui que é uma divindade solar. Ela pode ficar pro dia. E o Anubis, como é o senhor do submundo, ele pode ficar pra noite. Tá bom. Segue mais a mitologia, então eu tenho que abaixar. Segue um pouco mais a mitologia deles. É engraçado que eles zoam da mitologia, mas respeitam ela ao mesmo tempo, né? Tipo, é um negócio estranho. Sim. Boa. Legal, então são 14 Bastets, ou Basts, acho que é Bastet mesmo, que cada um desses Clétridas comanda durante o dia. São elas que atacam, são elas que rastreiam, e durante a noite são os Anubis que fazem isso. Eu acho que é praticamente isso, né? A política deles ficou... atualmente é monarquia, Não, é né? uma república. República? Acho que pode se manter, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui certinho, mas aqui é uma república semipresidencialista. Você tem um presidente e um primeiro-ministro. Eu acho que dá pra manter. Porque daí gera mais briga ainda entre os dois, entre o Ra e o Entre a Horus. casta do Ra e do Horus. Sim, com certeza. Isso. Pra eles ficarem mais. Aí eles aproveitam e soltam a franga. Eles só fazem isso pra descobrir quem pra ver quem é o Galo, né? exatamente. Ficam ciscando lá na... Como é que é? Eles só vão ver pra quem que vai cantar. Cara, tu consegue imaginar o visual? Porque assim, se você tem muçulmanos ainda e você tá falando de uma sociedade moderna, então você vai ter esses caras, esses homens com cara de falcão, usando aqueles turbantes e aquelas roupas típicas deles, entendeu? Ou então você vai entrar num escritório e vai ter um cara de terno e gravata e uma cara de chacal te olhando, entendeu? Queremos artes. Caralho, você vai falar tu vai falar com a tua advogada, ela tem uma cara de serpente. É uma víbora mesmo, né? Só quer roubar. Então, beleza. Eu acho que fechou. Pra mim, fechou. Faltou só a parte política externa, relacionando com os países já postos. A gente já fechou que eles são aliados da Inglaterra, então eles automaticamente... Coloca... Peraí.
coloca o mapinha para ficar mais fácil da gente visualizar os países tá, que a o gente mapa já... que a gente já... Então, aí o mapa tá com aquela cor, né? O mapa... Não, o Então, mapa tá com depois você aquela muda. cor, né? Então... Eu não quero. Sinceramente, eu não quero. Hoje não, né? Não, Hoje é tá muito melhor, eu vou treta, mudar né? aquela cor, cara. Eu vou mudar. Eu juro que eu não pensei nisso quando eu fiz. Eu expliquei pra vocês qual que foi minha linha de raciocínio. Depois que vocês falaram, cara. É, depois que a gente falou, a gente ficou louco pra fazer o negócio e você Porque quer vocês estão boicotar malucos, velho. ainda, cara. Porra! Pô, eles sempre foram daquela cor, Não, cara. Tem muita que treta, manter mano. isso Muita naquela treta. cor. Calma, calma. Já tem treta demais esse universo fictício aqui. A gente já tá tendo que rezar que ele não vire realidade. Então, calma lá. É, Tá cada pior vez que tá ficando mais começando, né? parecido, cara. Isso tá me dando medo. Pior que tá mesmo. Se começar a ficar de verdade, eu vou começar a cobrar royalties, entendeu? Da ONU. Falar, ei, nós pensamos nisso antes. Os meus Pois é, royalties foi são você que maiores, começou o né? cenário. Mas bom, então eles são aliados da Inglaterra. Obviamente, então, ao mesmo tempo, eles são aliados da Coreia. Eles são inimigos. Sim. Eles são inimigos, ou existe, não inimigos declarados, mas existe má vontade entre o Egito e o Oriente Médio. Sim. Isso é uma... Como é que é o Oriente Médio, a gente tem que definir Sim. ele ainda melhor, né? Mas são Seja opostos, pela né? parada seja pela parada dos muçulmanos que acharam que eles mudaram de religião, ou então pela questão da magia, o Oriente Médio não gosta do Egito e o Egito tá pouco se fudendo. Exatamente, eles são os Exato. opostos total. Agora, quanto ao bloco Estados Unidos, Canadá, Brasil e Austrália. A Austrália, eles não se bicam, né? Magia Porque negra e têm... eles estão mexendo com coisas naturais, que é trazer mortos de volta à vida, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, a Austrália Não se cogita. nem se cogita. Estados Unidos... Eu acho que Estados Unidos, por causa da guerra entre Inglaterra e Estados Unidos, também cai fora. Tá, boa noite, Aquarius. Vai lá, meu querido. Obrigado por participar, cara. Ajudar a gente aqui com as nossas ideias. Tá, então com os Estados Unidos, não que eles sejam inimigos, mas não existe boa vontade entre os países. A gente pode botar assim. Exatamente. Tá. Tipo, eles não têm nenhuma relação. Né? Não são inimigos, Perfeito. E mas o eles não têm Brasil sempre relação. tem aquela parada de querer ser amigão da galera, né? Então eles não têm muito contra o Exatamente. Brasil, mas também não tem muitos negócios porque o Brasil é abertamente aliado aos Estados Unidos. Mas eles têm um grande interesse. Tá? Vamos colocar isso daqui porque eu acho que vai ficar legal. Boto cor-de-rosa? O que tem o Boto? Não sei se você... Qual que é... Como é que eu comecei lá falando hoje no surgimento dessa nova raça? Que eles tinham Sim. o arauto, certo? O que o Boto cor-de-rosa faz? Tá, saquei. Mas é que daí agora a gente acabou de transformar numa coisa completamente diferente, né, cara? Não são mais sereias, né? É um apelido apenas. Então, mas assim, o que eu queria só fazer essa correlação, tá? Só para deixar no ar quando chegar no cenário. Entendeu? Você queria largar no ar. Existe um interesse de conseguir reproduzir a tecnologia, digamos assim. Beleza, pode deixar no ar. Existe alguma coisa ali, alguma coisa o Egito quer com os botos cor-de-rosa. Não se sabe o que é. Talvez descobriremos mais no futuro em algum spin-off ou até mesmo na campanha oficial de Brasil 2117. Mas isso só o futuro dirá. Então, beleza. Acho que fechamos. Bom, como é que é? Não, calma. A gente não esqueceu da Coreia? Coreia tá junto com a Inglaterra, né, mano?
Ah, não. Eu tô falando o terceiro bloco. Índia, E México. Groenlândia, a gente não... Esses O México, caras, isso. esses caras, eles são mais dos... Eles são mais da Esses parte caras. do Caio Grana, né? Isso. Então, daí, o que Pagando, que eles teriam pagando bem, de porque assim, relação? a função da Groenlândia é basicamente é um território da é um território da Noruega, Suécia, esses países aí, esses reinos que viraram um só, certo? A Groenlândia é um território deles e é basicamente uma Isso. grande geradora de energia. Essa que é a função da Groenlândia. Então não teriam treta política com o Egito. Pode não existir uma boa relação, porque no final das contas a Inglaterra tentou invadir a Groenlândia. Né? Então não Sim, teria uma sim. boa relação. Não, mas a gente pode mudar, assim, a relação deles. Na realidade, vamos colocar assim, meio que não interferiu com a Groenlândia, tá? A Groenlândia relevou Pode ser. porque eles querem, tipo, querendo ou não, eles querem preservar a cultura, já que eles querem preservar a cultura lá nórdica, os países Hum, de lá, eles também cultuam em preservar outras eles estão na mesma mitologias. pegada, tipo, nosso aliado tentou invadir vocês, mas vocês estão querendo fazer o mesmo que a gente faz aqui, né? De manter a cultura antiga, manter a história. Então rola meio que Exatamente. Então, daí rola meio que uma boa vontade, assim, tipo, não, beleza, tá, vocês eu vou deixar passar nessa história. isso, eles Aquela fazem vista aquela grossa. vista grossa mesmo, só para manter Perfeito, ok? a cultura, né? Eles querem manter todas as culturas ali, Não querem deixar a fazer o história morrer, né? negócio, o mundo, Perfeito, isso, ok? não Pode deixar a ser. história morrer. Daí eles fazem esse culto assim, e daí eles ambos começam a investir em, entre aspas, em turismo, pra falar bem a verdade. Sim, claro, Turismo o histórico. Egito tira muita grana disso, né? O Egito tira muito dinheiro Sim, da visita a esses locais históricos. então, daí com a ajuda da Groenlândia, assim, eles É, começaram a não a aumentar Groenlândia, mas o essa... reino que comanda ela, né? Porque a Groenlândia é só uma bateria gigante, né? Isso, Seria, isso, seria os nórdicos, né? os Eu acabei de nórdicos ali. esquecer a Eles não... Escandinávia. A Escandinávia, como a gente deixou meio que preparado, né? Isso, O reino escandinavo. Ok, isso. perfeito. E a gente tem Exato. que fazer. México e Índia. Eu acho que o México seria só essa parte Tipo, turística, porque eles não México têm, só quer. não México só têm quer nenhum saber de interesse. turista vindo, cara. O resto, foda-se. Então daí ali eles têm um acordo ali, né? Turista Hum, vai, turista vem, mas, turista vai, mas no turista vem. México existe um movimento dos aztecas, que são aqueles caras que lutam contra a caça dos pobres no Dia dos Mortos, né? E são aqueles caras que tentam trazer de volta Isso. a mitologia e a cultura azteca de volta para o mundo atual, para o mundo do futuro. Então pode existir uma conversa por baixo dos panos com esses caras, entendeu? É por baixo dos panos Vamos falar porque é assim. um grupo rebelde que vai contra o governo, mas eles têm uma filosofia semelhante de trazer de volta a memória de uma cultura que se perdeu. Não, então vamos fazer assim. Eles têm isso declarado para o mundo todo, uma política de turismo, tá? Mesmo que eles vão lá pro Dia dos Mortos, lá Uhum. para todo mundo se matar, né? E daí eles têm um grande e ótimo pacote de turístico feito no Egito. E daí, isso daqui vai ficar divertido. Esses pacotes turísticos são vendidos lá no México, que não sei se você lembra que tinha sido acordado lá que tinha o povo que pagava lá Sim, e tinha uma sim, os segurança particular ricaços para não pagam morrer. por ter um segurança a mais, claro. Porque os seguranças não são Anubis Pode ser de também. alguns, cara, pode ser de alguns. Eu acho que nesse ponto a gente pode deixar, assim, eu acho que podem ser tipo ricaços, por exemplo, Haas.
As egípcios vão pro Dia dos Mortos, entendeu? Para matar gente, porque eles querem se divertir. Eles levam a própria tropa de Anubis e Bastetes deles, Sim, exatamente. Foi entendeu? exatamente o que eu pensei. Sei que você explicou melhor. Mas eles podem, mas o governo como um todo pode, na verdade, apoiar a iniciativa dos astecas, que é rebelde ao governo mexicano, mas tem a mesma ideia de trazer de volta a cultura antiga. Eu acho que essa pode ser a grande, eu acho que essa pode ser a grande parada do Egito, a grande política internacional deles, de apoio, ao apoio ao resgate da história, entendeu? Apoio ao resgate da história. Tipo, o apoio ao resgate da história é por Seja debaixo por dos debaixo, panos e seja por por debaixo dos é, o panos, seja turismo. pelo turismo, ou seja por pesquisas de fato, eles apoiam que a história e a cultura dos países seja resgatada e pelo menos documentada, para que isso não se perca. Não necessariamente você vai Sim, sim, voltar a sim, sim. seguir aquela religião, porque não é o que eles fazem, mas você tem que saber que aquilo existiu e deixar aquilo guardado e bem protegido. Sim. Não, gostei, gostei, gostei. São totalmente protegedores. E daí a gente pode colocar também a Índia. Eu não sei se eles iam querer salvar a história, né? Mesmo eles tendo uma cultura super rica também. Mas em compensação, na Índia, eles não têm esse tão apreço porque a cultura lá É, ainda a cultura continua deles viva. não foi mudada, né, cara? A parada Foi deles continuou isso. brotando e gerando. Ela não morreu. Não morreu, exatamente. Ou seja, eu acredito que Gavião não gosta de boi. Você está querendo botar, então, os nossos amigos que não se picam contra a vaca sexy? Exatamente. Ai, bico Ok. contra vaca Ok. sexys. Temos aí, então, a junção de duas piadas numa só. Olha só que incrível. Exatamente. Ai, ai. Tá criando, ó, hashtag se biquem, Hashtag hashtag não se vaca bicam sexy. e hashtag vaca sexy. Perfeito. Então tá bom. Então a Sexy. Índia... mas a gente vai fazer eles inimigos ou a gente vai fazer eles não terem relações? Não, vamos fazer eles terem uma relação Perfeito. conturbada. Eles têm uma guerra Melhor termo comercial. político impossível. Uma relação conturbada. Porque ninguém nunca é inimigo de ninguém. Eles sempre têm uma Relação. relação conturbada. Mandou muito bem. Perfeito. Ou seja, ali, eles têm interesse em comercializar seus produtos, mas em Não compensação não eles têm concordam com aquele. as práticas do outro país. Exatamente. Ou seja, aquele negócio assim, tipo, Já qualquer dá treta. coisinha pode gerar treta. Ou seja, sempre eles têm aqueles. Os diplomatas ali, sempre Coitados, né? os caras são os mais Coitados, né? estressados do mundo. O pessoal do consulado tá sempre se fudendo pra não fazer a papaiada não pegar fogo, né? Basicamente isso. Exatamente. Exatamente, cara. Os caras estão Tadinho, sempre ali se o ferrando. cônsul indiano no Egito é um cara com aparência de boi que tá sempre com o cu na mão, velho. Tá, assim, ó. Apertadinho. Porque Não, se a olha, Índia cara. fizer uma merda, vai voar falcão, vai voar chacal, vai voar cobra, vai voar leoa em cima de mim, vai voar tudo, velho. Eu no máximo dou chifrada neles, tá ligado? Não, no máximo chifrado é elefante, né? Claro, o cônsul vai ter os Provável. protetores dele, vai ter os Ganesha do lado, né? Perfeito, cara. Hum. Eu acho. Adorei como ficou o Egito também, eu achei que ficou muito bom. Gostei muito dessa pegada que a gente deu para ele. Eu vou atualizar os dois mapas que eu tô fazendo. Eu tô fazendo dois mapas separados. Um mapa é um mapa bonitão que eu vou botar atrás, no lugar desse que tem no fundo da live. Eu vou botar esse que eu tô preparando, que vai ser com apenas as divisas, ok? Porque a gente tá juntando muito país.
Alguns talvez a gente quebre e diminua eles também. Não sei, vamos pegar uns grandões aí e tentar quebrar eles. Mas eu estou fazendo um mapa das divisas e eu estou fazendo um mapa dos blocos econômicos. Eu não vou mostrar esse porque eu usei uma cor meio infeliz nele. Pra hoje. Pro cenário atual todo, na real, né? Mas eu adorei aquelas cores, fica perfeito para dois países. Dois países que já tiveram essas cores. Foda-se. Vamos dizer assim, que a gente está só repetindo a história. Aquelas cores ficam perfeitas. Não, eu prefiro que a gente mude a história em um ponto do que eu ter que ficar aguentando treta dessa merda depois. Simples assim. Eu quero só relembrar que eu quero a Alemanha fazendo aquilo de volta. Não. Aí. Vamos transformar em clichê, mais muito clichê daí, cara. ainda. Calma. Repetir uma vez tá tudo bem, cara. Repetir a segunda vez, não. Calma. Pera, não. Eu acho que não. Não, a gente vai puta que repetir pariu. pela terceira vez. Não. Chega, uma hora tá na hora de perceber que não dá certo. Mas vamos, beleza. Porque isso duas vezes. Isso a gente deixa para quando a gente for fazer de Alemanha. Que pelo jeito vai ser uma live bem longa. Vai ser uma live bem longa. Muito. Mas tá de boa. Antes de terminar, Mestre Hatman, hoje você está encarregado de todos os jabás, na verdade, basicamente, né? Já que o seu companheiro, seu amigo Theo, nosso querido Theo, não está hoje aqui, ficou no seu encargo o jabás. Manda os jabá aí para nós. Jabá. Bom, vamos começar então pelo jabá da NPCs, porque eu tô com a camiseta aqui, né? NPCs, acessa lá o Facebook, que é facebook.com, .br, Facebook? Agora não lembro. / NPCs, né? Daí tem os grupos do WhatsApp e tudo mais se encontra lá no Facebook, todos os links. A gente tem lá, volta e meia tem discussão, sistema. E hoje, desde ontem, para ser mais exato, eu estou fazendo o recrutamento de todos os mestres para NPCs. Então, se quiser se tornar mestre da NPCs, me chama em algum lugar, pode ser no Twitter, né? Já aproveitar esse jabá, né? Já que tô tá clicando aqui para ver. Né? Desde semana passada que eu falei que tinha 12, eu continuo com 12. Continuo com 12. Esse número não aumenta, tá difícil de aumentar. É complicado. Eu tô tweetando pelo menos uma vez ao dia para ver se consigo, porque tá difícil. Tá tudo bem, cara. Vai crescer uma hora, não se preocupe. Uma hora chega lá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, se quiser virar mestre oficial da NPCs, me chama lá no Twitter, de preferência. Ou pode me chamar lá pelos grupos do WhatsApp da NPCs. Ou pelo grupo, ou pela RPG na BPP, né? Para quem é aqui de Curitiba, todo sábado, que não tenha feriado, tem o RPG na BPP, né? Que é o RPG na Biblioteca Pública, onde eu sou um dos coordenadores e organizadores do evento. Perfeito. Siga a página no Facebook, RPG na BPP. Fazer um jabá aqui, então, que o Theo fez semana passada. Vou fazer agora. Pra galera de Curitiba, aproveitando, galera de Curitiba, gente, dia 21 de abril, daqui 3 semanas, vai ter um evento. 3 semanas, cacete, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, dia 21, vai ter um evento aqui em Curitiba chamado Dungeon Geek. Vai ser um evento grande, procurem, vai ser um evento muito bom, muito legal. Tô super animado para ir. E, se eu não me engano, o pessoal da NPCs vai estar lá mestrando RPG, não vai estar, Mestre Hatman? Vai estar sim. A gente vai estar lá com o pessoal da New Order, né? Como sempre, a nossa... Todos os sistemas praticamente são dela, né? Que a gente mestra. E sim, a gente vai estar com uma grande... como eu posso dizer, um grande trabalho na Dungeon Geek lá. Perfeito.
Não se esqueçam de curtir a página no Facebook do Dados e Contracapas, da NPCs, do Danjo Geek e do RPG no BPP. Semana que vem, semana que vem, vamos deixar em aberto? Vamos Deixar uma deixar em aberto, surpresinha? vamos deixar em aberto. Já uma superzinha. Eu acho que eu vou colocar aqui, todo mundo vê que eu tenho aqui um negócio de dardos. Eu acho que eu vou colar um Por mapa aqui, mapa vou mundi jogar ali um a dardo. gente joga e decide, né? A gente pode fazer isso, Joga isso. Daí eu tiro. Daí eu jogo assim, cai no mapa. No meio do oceano. Aí, Oceano puta, vamos Atlântico. criar Atlântida agora. Tá. O nome já existe. Não, Né? que acontece. Então, perfeito, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live do Egito. Mais um país que ficou, na minha opinião, muito foda. Mesmo porque ele tem toda uma carga, né? Uma carga histórica e cultural muito forte. Então tinha muito para ser falado dele mesmo. Espero que vocês tenham gostado. O próximo país vai ficar em aberto. Assistam as outras lives que a gente fala do cenário 2117 com os outros países. Alguns países a gente vai deixar para mostrar durante certos spin-offs que eu quero fazer acontecer. Então tem alguns países que não vão aparecer em lives do cenário, eles vão aparecer em spin-offs em outros sistemas. A gente não vai jogar apenas em 3D&T, a gente vai jogar esse cenário em outros sistemas também. Perfeito? Então, a todos uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vê vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!